Senhoras, senhores, muita luz e muita paz em nossos corações. Hoje nós vamos falar um pouquinho das questões que envolvam uma gama de sintomas que muitas vezes as pessoas nos perguntam. Determinada pessoa está com depressão, determinada pessoa está com ansiedade, determinada pessoa está com fobias de andar em público, fobias emocionais, né? Aquelas fobias que a emoção toma o espírito diante de uma situação inesperada, diante de uma preocupação da vida, diante os acontecimentos. Como distinguir se tal condição é algo espiritual, né? uma atuação espiritual, ou é algo fisiológico, ou é algo do organismo, ou é algo do corpo, né? Dos mediadores químicos, ou algum problema, né? Psicopatológico, né? As chamadas psicopatologias. Bom, essa distinção nos ensina a psicologia dos espíritos. Não é o mais importante a se fazer. O mais importante a ser feito é trabalhar nas causas, na base, na essência. Porque se nós chegarmos para uma pessoa e dizer a ela que ela tem uma psicopatologia, ela vai ficar preocupada, né? Meu Deus, o que eu faço? Como eu devo agir? Será que eu cometi um erro grave? O que eu fiz para atrair isso para mim? E se eu chegar para a mesma pessoa e disser que o que ela tem é uma hipersensibilidade, que ela absorve esse quadro sintomático negativo de espíritos sofredores, ela também vai ficar preocupada. Ela também vai temer. Então, assim, o que deve ser feito por parte dos doutrinadores, dos terapeutas da alma, dos evangelizadores, isso cabe a toda religião, não somente as religiões espiritualistas, né, como o espiritismo, ou religiões altruístas, que trabalham muito o amor transcendental. Qualquer religião que for se deparar com uma confissão, que for se deparar com um aconselhamento evangélico, que for se deparar, né, com uma doutrinação religiosa, uma doutrinação espiritual, deve-se ter a prudência, né, de dizer à pessoa somente aquilo que a ocasião compete para o seu melhoramento pessoal, para o seu desenvolvimento emocional. Muitas vezes as pessoas têm uma intuição, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, né? Mas o importante nesse mistério, na terapia da alma, é concentrar na sua reforma íntima, no trabalho emocional. Nós não somos seres humanos perfeitos, né? Logo, o que é imperfeito atrai também a imperfeição. Logo, o que não está correto terá de ser corrigido. Logo, aquilo que não está saudável terá de receber tratamento. Então, isso são premissas básicas da terapia da alma. Tratar o que está acontecendo. Se a pessoa tem pensamentos negativos, não é o mais importante distinguir se o pensamento vem do espírito X, do espírito Y, ou se vem do seu próprio psiquismo, né? Num vício mental, numa neuroplasticidade oriunda de um trauma. Não vamos nos apegar a rótulos nesse momento, enquanto temos de fortalecer o nosso ego humano e o self espiritual, né? Nós sabemos que há o ego, né? O que é o ego na personalidade? É o que distingue o que vem da consciência, né? O ego é o que te coloca em conexão com o teu mundo, com as pessoas, com a tua família, com a tua sensibilidade orgânica. E o self espiritual é a totalidade do ser, é aquilo que está além do próprio ego, né? É a completude do ser emocional, é o espírito imortal. Então, nesse ponto especial, é importante você trabalhar
a sua causa, a sua espiritualização. Se for um espírito sofredor, ele receberá ajuda através de ti. Se for alguém com psicopatologia, junto da psiquiatria, junto da psicologia, junto da psicanálise, das terapias holísticas, tudo isso da clínica médica, tudo isso vai ajudar também. E se for os dois, como costumeiramente às vezes acontece também, vamos trabalhar os dois. De um lado, trabalhando um lado espiritual, com a oração, com o evangelho no lar, se possível visitar ou um templo espírita ou uma casa de um templo religioso, se possível manter uma rotina do bem, né, que é a leitura, que é a oração, que é fazer a água fluidificada. Então isso vai trabalhar os postulados emocionais a mais profundo, vai chegar no self espiritual. E o ego vai sendo tratado aos poucos, com uma reeducação, tirando do arcabouço o egoísmo, né? Aquilo que quer só para mim, aprendendo a dividir, aprendendo a compreender o outro, aprendendo a se doar pelas pessoas. Tudo isso faz parte do tratamento. Toda pessoa pode fazer o bem. Eu lembro que, certa feita, tinha uma velha história que a Madre Teresa de Calcutá foi visitar uma amiga dela, né, que tinha ficado tetraplégica, né, ela só se comunicava com um piscar, com um piscar dos olhos, né, apenas piscando os olhos ela dizia sim, não, e assim ela se comunicava com as pessoas, e as pessoas iam anotando. E certa feita essa pobre mulher, né, que chegou a uma situação de saúde tão precária, tadinha, ela não queria mais viver. E a Madre Teresa, né, o que ela disse para ela? Eu não me recordo exatamente se foi Madre Teresa ou Irmã Dulce, mas vamos nos concentrar na essência da história. O que a benévola freira fez? Ela disse à irmã: você tem o raciocínio, você tem a lucidez. Como que você vai perder a sua vida se você tem a lucidez? Quem tem a lucidez tem muito. Com a sua lucidez, você pensa. Como você vai morrer se você está pensando? Vai querer desejar a morte se você está pensando? Então a lucidez do teu pensamento é muito já para quem precisa. O que nós vamos fazer? Vamos instaurar aqui no seu leito, todo dia às 6 horas, no horário da Ave Maria, através dos teus pensamentos, nós vamos comunicar a outras pessoas que padeçam do mesmo problema que você, a orarmos por quem sofre uns pelos outros. E desde aquele momento a mulher aceitou. Todos os dias, naquele horário da Ave Maria, às 18 horas, ela orava em pensamento e outras pessoas iam orando em torno dela. E conta a história que ao fim da vida dessa irmã dos pobres e caridosos, mais de milhares de pessoas já estavam orando junto daquela causa. Aquela mulher orando foi estimulando outras pessoas com problemas iguais a orar, a se entregar a Deus, a entregar ao bem maior. Então esse ponto nos remete a pensar que se nós temos um problema, que todos nós temos algum problema. Nós não estamos ainda isentos, não somos ainda angelitudes na Terra. Que nós nos esforçamos para que pessoas com problemas análogos possam, né, trabalhar junto de nós a oração coletiva. E dessa forma a oração coletiva vai criando um campo de energias benévolo e vai trabalhando essencialmente na causa da nossa dor. Então, uma forma de trabalhar a causa das psicopatologias é se unir em grupos de apoio, grupos de oração, grupos de ajuda, de autoajuda, porque através dessas orações coletivas, o bem maior circula numa corrente magnética de forças. Segundo apregoou, né, o sábio Mesmer, o magnetismo animal humano vai se casar, como falou agora Allan Kardec, com o magnetismo espiritual. E esse influxo de um grande magnetismo atuará na medicina da alma, aliviando os efeitos da sua dor, te levando ao bem-estar. Mero Robert de Filho, um ósculo no coração.